Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início então à nossa disciplina de Direito Administrativo dentro do nosso curso preparatório para o CTSP e o CBA. Certo, pessoal? Então, na aula anterior tratamos ali da matéria institucional e agora a gente passa então a abordar o direito administrativo, tá? Percebam que o direito administrativo, dentro do nosso tópico aqui, é uma novidade nas provas de sargento, né? Porque o concurso de sargento 2016 já foi o primeiro que trouxe a disciplina de direito administrativo, tá? Então, é uma novidade, a gente vamos ter que estudar, né? Então, eu trouxe aqui a capa do nosso curso para a gente dar uma olhadinha aí, tá? E aí, nós temos aqui algumas informações e aqui eu tenho o edital, pessoal. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui que a gente vai estudar dentro do direito administrativo. Só deixa eu aumentar a tela aqui rapidinho para a gente visualizar aqui. Direito administrativo. Então, a gente vai iniciar aqui o tópico nos conceitos básicos de direito administrativo, certo? Depois a gente estuda princípios, poderes, atos administrativos, contratos e licitações. Aqui é uma matéria mais difícil que eu considero mais difícil da disciplina, tá? Contratos administrativos e licitações, tá? Então é um tópico bem chatinho lá porque a gente vai estudar lá a Lei 8666, né? Que fala sobre licitações e contratos. Então, quando a gente chegar lá, vamos tentar dar uma esmiuçada, assim, mas isso aqui eu já adianto que vocês vão precisar ter que ler bastante a lei de licitações, certo? Depois, pessoal, responsabilidade civil da administração, controle e poderes e deveres do administrador, né? Aqui dentro dos poderes e deveres do administrador, a gente estuda os poderes aqui dentro dos poderes administrativos, né? Os deveres seriam aqueles dever de prestar contas, dever de eficiência e tudo mais, mas a gente vai conversar no decorrer do nosso curso aí da nossa disciplina, tá? E por fim, tópico a respeito do uso e abuso de poder, que também a gente estuda aqui dentro dos poderes administrativos. A gente vai estudar lá o desvio de poder, desvio de finalidade, né? Que são características ali do abuso de poder, que é o gênero, no caso. Tá? Então, não tem muita coisa para a gente estudar, pessoal, não é muita matéria, então, tendo em vista o tempo que a gente tem, né, não temos nem data de prova do CTSP, tanto do CBA, então vamos estudar com calma, vamos tentar matar essas questões de direito administrativo para conseguir a nossa tão sonhada aprovação, ok? Tá? Então, vamos passar aqui para a disciplina, tá? Dia 1 aí, material de vocês, tá? A respeito da disciplina de Direito Administrativo, e a gente inicia, então, conforme eu mostrei o edital para vocês ali, falando sobre os conceitos básicos da disciplina. Aqui, pessoal, inicialmente eu trouxe aqui um ponto relacionado à evolução histórica do direito administrativo, tá? É apenas uma curiosidade, pelo menos para a gente ter uma noção como é que surgiu o direito administrativo, tá? Então ele surgiu com a obra ali do Montesquieu, tá? Do Espírito das Leis, tá? E aí foi se surgindo a ideia do direito administrativo. É óbvio, né? Acredito eu, né? Que não venha isso na prova de vocês, tá? Mas como está dentro do assunto dos conceitos básicos e para a gente entender como é que foi a evolução da disciplina, eu trouxe de forma bem resumida para a galera aí, para vocês dar uma olhadinha, tá? Então, início com a publicação Obra dos Espíritos das Leis, a Revolução Francesa também foi um marco muito importante no que tange à disciplina do direito administrativo, e no Brasil aqui teve dois pontos característicos. Esse decreto 608, que criou a primeira cadeira de direito administrativo no Brasil, se eu não me engano, foi em São Paulo, tá? E aqui os elementos do direito administrativo brasileiro, que foi uma obra doutrinária escrita por um doutrinador brasileiro, que é o Vicente Pereira, ok? Em 1857. Então esse aqui, em resumo, foi um marco histórico do direito administrativo, certo? Depois, pessoal, competência para legislar sobre o direito administrativo, a gente tem que em tese, é uma competência concorrente, né? E é concorrente de quem? União, Estados, DF União, Estados e Distrito Federal, tá? Desculpa, não entram municípios lá na competência concorrente lá no texto constitucional, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui, mas óbvio que vocês vão estudar isso com o Tenente Rogério, né? Competência concorrente aqui, tá? Apenas a União, os Estados e o Distrito Federal, certo? O município lá vai poder legislar alguns casos mais específicos nesse ponto, até que eu trouxe aqui, ó. Os municípios poderão expedir leis acerca da matéria do direito administrativo, desde que embasados nas necessidades de atender ao interesse local. Tá? Então, alguns pontos iniciais para a gente começar a nossa disciplina. E aqui, pessoal, a gente entra aqui em relação à taxonomia do direito administrativo. O que significa dizer isso? Que o direito administrativo é um ramo do direito público,
tá? Dentro das nossas distribuições, ramo do direito público, quando a gente estuda lá o direito civil, né, que não é o caso aqui do nosso curso, mas quando a gente estuda na faculdade de direito civil, o pessoal do direito aí, a gente sabe que existem as disciplinas do ramo do direito público e ramo do direito privado. Por exemplo, quando a gente dá o próprio direito civil é do ramo do direito privado, tá? Mas aqui a gente está dando direito administrativo, assim como direito constitucional é um ramo do direito público, tá? Então a gente vai estudar as fontes, a localização do direito administrativo dentro do mundo jurídico. Aqui, em relação ao tópico 4, é um ponto bem importante. Por quê, pessoal? Porque o direito administrativo é diferente do direito constitucional, diferente do direito penal, do processo penal, do direito penal militar. Ele não está escrito num código único. Ele está espalhado pelo ordenamento jurídico. Então, é por isso dizer que o direito administrativo ele não é codificado. O que é ser codificado? Ele está condensado, né, dentro de uma legislação específica. Não, o direito administrativo não é. Então, já vi questões de provas dizendo que o direito administrativo seria codificado. Não, ele não é codificado, tá? Então, é o direito uno e indivisível, é dividido em providências jurídicas por mera conveniência acadêmica para facilitar a compreensão. Isso significa dizer que ele está espalhado dentro do direito constitucional, dentro do direito civil e assim por diante. Ele vai estar espalhado aí. Em regra, o direito administrativo a gente vai encontrar, né, na sua maior ênfase dentro do direito constitucional, tá? Então, não codificado, que foi o que eu falei para vocês aí, tá? Para a gente lembrar desse ponto, pois não possui um código específico, tá? E é formado por diversas legislações extravagantes, como, por exemplo, o que eu falei antes para vocês, Lei de Licitações, Lei 8666, a lei, o nosso estatuto também, né? Não deixa de ser uma norma de direito administrativo que a gente estuda lá, tá? Existem tantas outras normas, a lei do processo administrativo também, né? Lei 9784, se eu não me engano, também. Depois tem a lei da carreira dos servidores públicos, lei 8.112, né, federal também, e assim por diante. Então, a gente tem espalhado em todo o nosso ordenamento jurídico a disciplina do direito administrativo, tá? Então, tomem nota, isso aqui é importante a gente saber que ele não é codificado. Pessoal, depois, dando sequência aqui, fontes do direito administrativo. Tá? Aqui nas fontes eu peço bastante atenção de vocês, tá? Porque as fontes do direito administrativo, elas são muito cobradas em provas, tá? O pessoal gosta muito de cobrar fonte, fazer diferença de fonte primária, de fonte secundária e assim por diante, tá? E aí a gente vai ter que ter esse conhecimento das fontes do direito administrativo para não perder uma questão que, se vier, é uma questão fácil, tá? Então, vamos dar uma olhadinha com calma aqui em relação às fontes, tá? Então, a gente tem tanto as fontes primárias como as fontes secundárias. Aqui eu trouxe, inclusive, alguns sinônimos, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Fontes primárias, né? Fontes maiores ou fontes diretas, né? Então, dentro do administrativo, a gente tem como fonte primária, iniciando a lei em sentido amplo, tá? Prestem atenção. Lei em sentido amplo, tá? Não é a lei em sentido estrito. Tá? A lei em sentido amplo significa dizer que é toda a matéria que trata do direito administrativo, não apenas um decreto legislativo ou uma resolução, é tudo, pessoal, tá? Quando a gente fala em lei em sentido estrito, é apenas a lei, tá? Não admite decretos, não admite resoluções, não admite algumas outras normas mais específicas, ali, portarias e tudo mais. Não, é tudo que tratar de direito administrativo é considerado fonte primária, porque é lei em sentido amplo, tá? Então, essa diferenciação aí, que inicialmente eu já ressalto para vocês ter em mente em relação à diferença da lei em sentido amplo e lei em sentido estrito, tá? Eu friso isso por quê? Porque é comum os camaradas trazerem prova que a lei em sentido estrito é a fonte primária do direito administrativo. Não, tá? É a lei em sentido amplo, tá? Tudo, não só a lei, mas como os decretos, portarias e tudo mais que trata da matéria administrativa, tá? Tem como base o princípio da legalidade administrativa, que a gente percebe lá no texto constitucional, no artigo 37, tá? Traduz a ideia de subordinação à lei. Isso aqui é importante, pessoal, tá? Quando a gente for estudar os princípios ali, eu já vou adiantar. A legalidade administrativa ela tem dois viés. O critério de subordinação à lei e o critério de não contradição à lei. Para a administração pública, ela somente vai fazer aquilo que a lei determina, aquilo que a lei manda que ela faça. Sendo que para o particular, a legalidade administrativa significa que ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então a gente tem essa visão, que para a administração é um critério de subordinação à lei. Tá? Mas depois, quando a gente for estudar lá os princípios da administração, a gente conversa mais
mais específico sobre esse ponto, tá? Aqui eu coloquei algumas observações, né, pessoal, que foi que eu já comentei com vocês, ó, lei em sentido amplo significa dizer que é fonte do direito qualquer texto de natureza normativa, tá? Já falei ali, tá? Então, inclusive, medidas provisórias, a Constituição Federal, né, em principal, né, as medidas provisórias, decretos, atos normativos infralegais, né, resoluções, portarias e tudo mais. Tudo isso é fonte do direito administrativo porque é lei em sentido amplo. Beleza? Depois, pessoal, observação aqui, ó. Isso aqui também é importante, pessoal, tá? É importante que já cobraram em prova, tá? As fontes do direito administrativo são 4, que a gente vai ver ali. Além da lei em sentido amplo, tem jurisprudência, doutrina, os costumes, tá? Ainda alguns operadores falam em relação aos tratados internacionais e os princípios gerais do direito. Mas, em regra, são 4, tá? Lei, doutrina, jurisprudência e os costumes. São essas 4, em regra, as fontes do direito administrativo, ok? Mas a única fonte principal e primária do direito administrativo é a lei em sentido amplo. Tá? Então, isso vocês têm que ter em mente. Também, pessoal, peço para vocês anotar no material de vocês aí, que eu dei resolvendo umas questões antes da gente trazer essa aula para vocês, para verificar como é que tem sido cobradas as questões de prova mais atuais, né? E eu já vi questões de prova cobrando que súmulas vinculantes também são fontes primárias do direito administrativo. Por quê? Porque elas têm esse caráter de coerção, né? de se aplicar ao caso concreto, ou seja, não possibilita que a administração tenha a opção de não aplicar uma súmula vinculante ou não. Como, por exemplo, a súmula vinculante das algemas, tá? A súmula vinculante do nepotismo. É vedado essas situações. Tá? Então, não pode a administração, a seu bel prazer, escolher se vai respeitar ou não a súmula vinculante. Então, por essa visão, tá? Por essa visão, seriam também as súmulas vinculantes fontes primárias do direito administrativo. Tá? Então, cuidem quando vocês forem fazer questões de prova. Tá? Por isso que eu ressalto, pessoal, mais uma vez, é muito importante fazer questão, tá? Muito importante. Até deixei aqui aberto para vocês dar uma olhadinha. Aqui, olha só, site do QConcursos, tá? Eu vou colocar algumas questões para vocês, tá? Vou deixar no final do material aí de apoio algumas questões com comentários, tá? Mas aqui o site do QConcursos vocês conseguem fazer muitas questões, ó. Selecionar a disciplina do direito administrativo, já está selecionada aqui embaixo, aqui, ó, administrativo, assunto, conceitos iniciais. Olha só, tem 248 questões para vocês brincar aí da matéria. Tá? Até fiz algumas aqui essa semana para trazer essas aulas para vocês aqui, né? Ó, vou mostrar até para vocês que eu andei errando questão, olha só. Então, por mais que eu tenha acertado algumas, também errei, tá, pessoal? Então, faz parte do jogo. A gente tem que fazer questão, é a única forma da gente conseguir atingir o nosso objetivo. Vamos voltar aqui, tá? Então, esse parêntese para vocês aqui, somente a lei, tá? Vou botar até uma observação aqui. Observação no material de vocês aí. Observação, cuidado em relação às súmulas vinculantes, tá? Aí vocês têm lembrem disso. Depois, pessoal, jurisprudência, tá? Aqui já começa as fontes secundárias do direito administrativo, tá? O que é jurisprudência? Não tem mistério, né, pessoal? São decisões reiteradas no mesmo sentido. E aqui dentro da jurisprudência, vou deixar aqui para vocês dar uma olhadinha, tá? Da jurisprudência, a gente tem a questão relacionada à súmula vinculante e súmulas normais, né? Então, vão se diferenciar. As súmulas que, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, por exemplo, também são súmulas que tratam de assuntos ali, mas elas são consideradas fontes secundárias. E aí fica mais uma vez essa questão aqui das súmulas vinculantes. Eu vou ver se eu consigo localizar essa questãozinha que eu fiz aí das súmulas vinculantes e vou colocar no material de vocês. Eu vou colocar aqui embaixo, aqui, tá? Eu não vou procurar agora, daqui a pouco eu vou perder tempo procurando, a gente vai se passar no horário aqui, certo? Mas se eu localizar aqui, eu coloco logo abaixo aqui para vocês aqui a questãozinha a respeito das súmulas vinculantes aqui como fonte principal do direito administrativo, ok? Vamos seguir, pessoal. Então, fonte secundária, jurisprudência, tá? Peço para vocês dar uma lidinha aqui em relação a isso, tá? Vai ter a previsão do texto constitucional aqui, eu trouxe também para vocês dar uma lida. Tem que saber aqui o que é cobrado em prova em relação a essas fontes secundárias por exemplo, o que é a jurisprudência, o conceito de jurisprudência, que eles confundem muito o conceito de jurisprudência com o conceito de doutrina, tá? Então, muitas vezes eu vejo as questões de prova trazendo essa diferenciação para candidato. Tá? Mas aí é bem tranquilo, né? Jurisprudência são decisões reiteradas no mesmo sentido, e a doutrina é o estudo feito por quem, pessoal? Por aquelas pessoas que estudam a matéria do direito, tá? Então são feitos por doutrinadores, estudiosos do direito, que levantam uma tese, que montam alguma concepção sobre um determinado assunto. Então isso é a
doutrina, também como uma fonte secundária, indireta ou subsidiária do direito administrativo. Pessoal, olha só. As decisões judiciais com efeitos vinculantes, ó, essa observação que eu trouxe para vocês, ó, agora eu me reparei aqui. As decisões judiciais com efeitos vinculantes ou eficácia erga omnes. O que significa dizer isso para a galera que não é do direito? Eficácia erga omnes é eficácia para todos, tá? Se aplica para todo mundo. Não podem ser consideradas meras fontes secundárias do direito administrativo, e sim fontes principais, pessoal, tá? Então tá aqui, ó, que eu falei para vocês em relação às súmulas vinculantes, né? Que são as súmulas que têm esse efeito vinculante aqui. Tá? Depois, se eu achar a questão, eu boto aqui embaixo. Aqui. Vou botar a questão aqui embaixo. Vou até deixar separado aqui para me lembrar. Deixa eu colocar aqui. Colocar questão. Súmula vinculante. Tá, pessoal? Então, depois eu coloco aqui embaixo aqui para a gente dar uma olhadinha. Perfeito? Lembrando dessa questão das súmulas vinculantes como fontes principais, tá? Vamos continuar, pessoal. Doutrina, então, a gente falou, né? O estudo dos estudiosos ali que vão emitir decisões jurisprudenciais. Tá? Com base nas decisões jurisprudenciais, no caso. Costumes, pessoal. O que é o costume, né? Costume não tem muito o que se falar, né? Porque costumes são aquelas práticas de uma determinada situação ou de um determinado povoado, né? Que é feito em relação a uma determinada situação. Um exemplo muito comum dos costumes são as praxes administrativas, né? Que eu coloquei aqui dentro da observação de vocês, né? O que é uma praxe administrativa? É aquilo que ocorre dentro do direito administrativo, tá? Dentro do administrativo, ou dentro da administração pública como um todo, que é comum ocorrer, mas que ela não está escrita. Vamos supor que dentro da nossa administração pública, a Brigada Militar, por exemplo, seja comum que a conferência do armamento das armas ali e das munições que ficam na quartelaria, aquilo seja feito sempre por várias pessoas que vão assumir o serviço, não por uma única pessoa exclusiva, que seria o certo, né? Mas que seja feito por várias pessoas que assumem o serviço. Então, quem assumiu o serviço da 23 faz a conferência, quem assumiu o serviço da 41 faz a conferência, ou quem pega, ou por exemplo, quem assume o serviço e vai pegar material, vai lá e pega e assina, né, por conta própria. Aí o próximo que vai assumir o serviço vai lá e assina por conta própria. Não é feito, não tem um critério rigoroso nessa questão. Isso seria um exemplo de uma praxe administrativa, tá? Mas percebam que, como eu trouxe aqui em negrito, não é fonte do direito administrativo. A fonte secundária do direito administrativo que a gente tem é os costumes, tá? Então, práticas reiteradas, né, capazes de estabelecer padrões de comportamento. Seguimos, pessoal, aqui, a respeito dos princípios gerais do direito, tá? Fica a observação que eu falei para vocês, tá? Que, em regra, são 4 fontes do direito administrativo, né? Costumes, lei em sentido amplo, doutrina e jurisprudência, mas o entendimento mais recente, mais moderno, traz os princípios gerais do direito como fontes do direito administrativo, também fontes secundárias, e os tratados internacionais, tá? O conceito está aqui, né, pessoal? Os princípios gerais de direito são normas não escritas que servem de base, né, são vetores, né, que servem de base para a rotina administrativa. Até trouxe alguns exemplos aqui, que ninguém pode ser punido sem ser ouvido previamente, né? Isso é lógico, por mais que não esteja escrito no texto constitucional, é como se fosse um princípio geral do direito, e a questão da própria torpeza também. São exemplos de princípios gerais do direito, tá? Não vamos entrar muito no mérito, porque o objetivo é que a gente saiba o que é fonte e o que não é fonte, tá? Mas para uma eventual questão de provas, e vocês vão vir a me perguntar, mas aí, professor, se vier na prova só costume, doutrina, jurisprudência e lei em sentido amplo, eu vou dizer que está errado? Não, pessoal, não está errado, porque a regra é que sejam só essas 4 fontes. Agora, vocês vão ter que conseguir identificar isso na questão que vocês estão fazendo. Vocês vão ter que avaliar a questão. Se a questão trouxer princípios gerais do direito e tratados internacionais, significa dizer que aquela questão está abordando uma corrente mais moderna e que ela entende que os princípios e os tratados também são fontes secundárias do direito administrativo, tá? Então, por isso, eu reforço a importância de vocês fazerem questões. Tratados internacionais, pessoal, aqui fica o ponto em relação aos tratados, que é qualquer tratado, tá? Não é apenas aqueles tratados lá incorporados no quórum da Constituição Federal do artigo 5º, lá parágrafo 3º, se não me engano, que fala dos tratados que vão ter status de norma supralegal, né, que forem incorporados com o mesmo status com o mesmo quórum de emenda constitucional lá, 2 turnos, 3/5 lá, tá? Então não, pessoal, aqui qualquer tratado, independente do rito da sua tramitação, tá? Então pode ser um tratado internacional que não seja de direitos humanos, por exemplo,
tá? Não precisa ser necessariamente direitos humanos e ter o status de emenda condicional, tá? Então, qualquer tipo de tratado é considerado uma fonte do direito administrativo. Vamos adiante. Aqui, pessoal, sistemas administrativos. Aqui é tranquilo, tá? Existem 2 sistemas administrativos ou mecanismos de controle dentro da administração pública: o sistema de jurisdição una e o sistema do contencioso administrativo. Tá? Eu trouxe aqui os sinônimos, que é o modelo inglês e o modelo francês. Isso que vocês precisam saber. Uma questãozinha pode vir a cobrar isso, tá? E a gente tem que saber que atualmente, pessoal, nós temos dentro do nosso ramo do direito, do nosso ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, o sistema de jurisdição una, ou sistema inglês. O que isso significa dizer? Significa, pessoal, que a gente está falando sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Lá no artigo 90 e poucos, lá da Constituição Federal, fala que apenas o Poder Judiciário que vai poder resolver as decisões em última instância. Então, para decidir um caso específico, é o Poder Judiciário que vai ter essa competência para dar o caráter de definitividade a uma determinada decisão. Somente ele, pessoal, somente o judiciário. É por isso que, nas maioria das situações, como um exemplo de um PAD, né, e um camarada entrou com todos os recursos ali, entrou com a reconsideração de ato, com a queixa, com a representação, e aí o cara ainda assim foi punido. O que o cara vai fazer? Vai entrar na via judicial, certo? Vai entrar na via judicial. Se, por exemplo, a gente adotasse o sistema francês, aqui, o sistema do contencioso administrativo, a situação seria bem diferente. Por quê? Porque aí a decisão administrativa ali que puniu o cara no PAD, por exemplo, não poderia ser recorrida ao Poder Judiciário. Por quê? Porque a gente tem o sistema duplo, né? Decisões do Poder Judiciário e decisões da seara administrativa. Por isso que fala aqui, ó, dualidade de jurisdição, tá? Então vou ler rapidinho com vocês aqui, ó. É aquela que proíbe o conhecimento pelo Poder Judiciário de atos ilícitos praticados pela administração pública, ficando esses atos sujeitos à chamada jurisdição especial do contencioso administrativo. Ou seja, as decisões administrativas, elas teriam um caráter definitivo e não poderiam ser revistas pelo judiciário, tá? Pensa vocês o caos que isso ocorreria dentro da nossa disciplina, tá? Então a gente sabe que prevalece jurisdição una, modelo inglês, ou adotado no Brasil, tá? Isso que vocês têm que saber, não tem muito mistério em relação a esse tópico. Aqui, pessoal, critérios de definição do direito administrativo, tá? Aqui é um tópico que eu vou pedir para vocês dar uma lida, tá? Porque são vários critérios aqui, mas eles são bem tranquilos da gente saber, tá? Então, corrente legalista vai dizer que o direito administrativo se resume o conjunto da legislação que existe no país. Então, corrente legalista. Critério do Poder Executivo, por exemplo, é o complexo de leis disciplinadas da atuação do Poder Executivo. A relação jurídica, vai falar em relações jurídicas, tá? Então, vai ter as palavrinhas-chave que não vai ter muito erro de você saber. O que vocês precisam ter em mente que existem esses critérios de definição da disciplina do direito administrativo para conceituar o que é o direito administrativo, tá? Então, corrente legalista, Poder Executivo, das relações jurídicas, do serviço público, o critério teleológico ou finalístico, que diz que o direito administrativo vai regular as atividades para cumprimento dos seus fins, o critério negativista, que conceitua por exclusão a matéria, tá? Então são bem fáceis, pessoal, não tem muito mistério para vocês ficar procurando aqui, tá? Então é só saber, dar uma lidinha, conhecer esses critérios e saber que há o critério atual, né, o critério funcional do direito administrativo, que é o adotado atualmente aqui para a conceituação do direito administrativo. E aí nada mais é do que esse critério da administração pública proposto aqui pelo professor Eli Lopes Meirelles, que diz o seguinte, pessoal: o direito administrativo nada mais é do que um conjunto harmônico de regras e princípios que regem quem? Quem ele rege? Os órgãos públicos, os agentes públicos e a própria atividade administrativa. E tem como missão, princípio, regular essa atividade administrativa de forma direta, concreta e imediata, buscando alcançar os fins do Estado. Esse é o conceito principal da disciplina de direito administrativo, tá? Então, conjunto harmônico de regras e princípios que regem os órgãos, os agentes e a atividade administrativa. Quando eu estou falando, pessoal, em órgãos públicos e agentes públicos aqui, deixa eu colocar órgãos públicos e agentes públicos, a gente está falando do critério subjetivo do direito administrativo, tá? Logo a gente vai falar ali a diferença do critério FOS e do critério MAFO,
tá? Que são mnemônicos que eu peguei aí para a gente conseguir diferenciar. E a própria atividade administrativa, a gente está falando do critério material do direito administrativo. Então, órgãos públicos e agentes públicos, critério subjetivo, e atividade administrativa, critério material, tá? Mas a gente já chega ali rapidinho, tá? E aí, realizando de forma direta, concreta e imediata, tá? É direta por quê, pessoal? Porque não depende de provocação. Ao contrário do Poder Judiciário, que ele é inerte, né? Então ele vai depender da demanda do particular, da pessoa interessada. O direito administrativo, não, ele não depende de provocação, ele age de ofício, tá? É o que não ocorre no judiciário. É concreta porque tem destinatários determinados, não se aplica a todos de forma indistinta, e é imediato porque corresponde à própria atividade jurídica do Estado, tá? Então, essa atividade imediata, pessoal, ela se dá, né, de forma direta, concreta, imediata, o conceito de direito administrativo como um todo, tá? Não tem muito mistério para a gente deduzir aqui, tá? Mas realmente é um conceito que a gente tem que ter em mente, saber que o critério adotado é o critério funcional em relação a essas outros critérios que eu trouxe para vocês, tá? E saber diferenciar ou conseguir identificar quando a questão está tratando do critério legalista, do critério do Poder Executivo, do serviço público, teleológico ou negativista, tá? Isso é importante a gente ter em mente. Então, a gente vai conseguir matar essas questõezinhas fazendo exercícios, tá? Então, pessoal, aqui os fins do Estado é ditado pelo direito constitucional, mas quem concretiza os fins do Estado é o direito administrativo. Se a gente olhar aqui o artigo 3º da nossa Constituição, a gente vai ter aqui, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui os objetivos da República. Ó, artigo 1º, artigo 2º, e aqui, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos. Então, pessoal, esses fins do Estado está elencado na nossa Constituição Federal, artigo 3º ali, que fala dos objetivos da República. Mas quem realiza esses fins, quem coloca em prática esses fins, é a atividade do direito administrativo, certo? Seguimos, pessoal, governo, Estado e a administração pública, tá? Aqui dentro desse tópico, isso aqui é bem importante, por quê? Porque as questões que vêm de prova em relação a esse assunto, eles vêm confundindo o candidato sobre o que é governo, o que é Estado e o que é administração, tá? Então a gente não pode errar e tem que ter a diferença do que é o conceito de governo, o que é Estado, o que é administração. Por exemplo, o governo é a cúpula administrativa, o Estado é uma instituição política com personalidade jurídica e a administração pública que a gente viu ali é o conjunto harmônico de regras e princípios que regem os órgãos, os agentes e a própria atividade administrativa. Tá? Então, eu trouxe aqui o conceito do Estado para vocês, item 8.1, tá? Uma instituição organizada e política, social e jurídica, dotada de personalidade jurídica de direito público, né, pessoal? Submetida às normas previstas na Constituição escrita e é dirigida por um governo. Então, o conceito de Estado e governo é bem tranquilo da gente saber, porque o Estado é a instituição. E dentro do Estado a gente tem o governo, que vai dirigir as funções ali do Estado, por exemplo. Lembrando que, quando a gente fala em governo, a gente tem essa percepção aqui, a gente tem um governo, o quê? Governo soberano, tá, pessoal? Então lembrem disso, o governo possui soberania. No caso, a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil ela é soberana, tá, em relação aos demais entes. Quando a gente fala em estados, por exemplo, né, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, eles não são soberanos, eles são independentes, mas eles têm autonomia administrativa, autonomia financeira e outras espécies que vocês vão estudar lá com o Tenente Rogério, mas eles não possuem soberania. Cuidado em relação a isso, porque as questões que eu fiz de prova essa semana, ainda para trazer essa matéria para vocês, abordava que os estados possuem soberania. Não, o único ente da administração pública que possui soberania é o governo, no caso, a República Federativa do Brasil. Okay? Então, elementos do Estado, isso aqui também é muito comum cair, pessoal. Quais são os elementos, né, do Estado? Lembrando que eles são indissociáveis e indispensáveis. O que significa isso? Indissociáveis, eles não podem se separar, eles precisam sempre estar juntos e são indispensáveis porque um precisa do outro. Então, elementos do Estado, em regra, né, povo, território e governo soberano. Alguns ainda colocam os fins, né, os objetivos aqui da administração, tá? Mas em regra a gente tem que saber aqui que os elementos do Estado são 3: povo,
território e governo soberano, certo? Depois, pessoal, aqui poderes do Estado. Isso aqui é importantíssimo também, tá? O artigo 2º da Constituição trata ali dos poderes independentes e harmônicos entre si, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. E aqui que é o ponto aqui que eu quero que vocês tomem nota e tenham essa percepção. Que os poderes, pessoal, tá? Tendo em vista o princípio da separação dos poderes e a previsão ali que eles chamam lá do checks and balances, né? Freios e contrapesos, que vocês vão estudar ali com o Tenente Rogério logo em seguida na disciplina de Direito Constitucional, se é que já não estudaram ainda, a gente tem que um poder não pode, por conta própria, ter funções só dele. Tá? O que significa dizer isso? Que os poderes eles têm funções típicas e funções atípicas. Então, o legislativo, a função típica, a gente sabe que é legislar, é criar as leis, elaborar o processo legislativo. Mas, pessoal, não esqueçam, o poder legislativo também administra. O poder legislativo também julga. Né? Isso é possível e está previsto na Constituição. Tá? Então, lembrem disso. Quando é que o poder legislativo vai administrar? Quando vai organizar os seus quadros internos, as suas carreiras dos seus servidores. Quando é que ele vai julgar, por exemplo, aqui as questões do processo de julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade, previsto lá na Constituição Federal, artigo 52. Tá? Então, lembrem disso. Tá? O Poder Judiciário é a mesma coisa. A função principal, que é a função típica dele, é a solução dos conflitos, a função jurisdicional, e as funções legislativas e administrativas também são exercidas. E no Executivo, né, que a gente sabe que a função típica do executivo é a função administrativa da matéria de direito administrativo que a gente está fazendo, mas também o executivo vai ter as funções legislativas e judiciárias, certo? Então, tomem nota dessa partezinha aí, lembrem disso, porque as questões que eu trouxe para vocês no material de apoio aí, inclusive, cobram isso, tá? Cobram isso em relação às funções típicas e atípicas, porque os poderes não têm funções exclusivas para si. Eles têm funções típicas e funções atípicas cada um. Justamente para ter esse controle aí, tá? Sobre as funções dos poderes, né? Não há exclusividade, isso que eu acabei de falar para vocês, não há exclusividade em relação às funções de cada poder, tá? Porque cada poder exerce uma função típica de forma preponderante, podendo exercê-la de forma atípica em caráter excepcional. Aqui, pessoal, mais uma vez a diferença em governo e Estado, tá? Lembrando que o governo é a cúpula diretiva, né? É o governo, lembrando aqui que é governo soberano, tá? Cúpula diretiva do Estado, que se organiza como uma ordem, e o Estado é um ente personalizado formado pelo povo, pelo território e pelo governo soberano. Não tem muita dificuldade, porque a gente sabe que o governo está dentro do conceito, dentro dos elementos do Estado. Tá? Isso aqui é outro ponto importantíssimo, a diferença de governo em seu sentido subjetivo e em seu sentido material. Tá? Porque em sentido subjetivo, né, pessoal, é a cúpula, são as pessoas, né, que é responsável pela condução das atividades do Estado. Em seu sentido material, é a atividade de direção do Estado. Tá? Então, para a gente ter nota, eu não cheguei a ver questão se cobrou isso aqui, mas acho que mais a gente vai ver uma outra questão falando dessas diferenças em sentido subjetivo e sentido material, que são bem importantes. Depois, pessoal, aqui, olha só, a administração pública. O conjunto, né, de órgãos e agentes no exercício da função administrativa. A gente falou o conceito da administração pública, né, que é o conjunto harmônico de regras e princípios que rege os órgãos, os agentes e a atividade administrativa, regulando de forma direta, imediata e concreta o quê? Os fins do Estado. Tá? Então a gente tem aqui o conceito de administração pública com essa finalidade principal, que é a função administrativa, que, como eu mostrei para vocês ali dentro dos poderes, é exercida de forma preponderante pelo poder executivo. Depois, pessoal, isso aqui também é legal. Né? A gente já tem algumas questõezinhas que vocês vão ver no material de apoio. Peço, por favor, pessoal, façam as questões. Tá? Façam as questões. Isso é bem importante para vocês entenderem a matéria. Tá? Então, sentidos do termo administração pública. Isso aqui é questão certa. Isso aqui é questão certa, muita questão, né? Talvez não caia na prova do SP, mas tem grande chance de cair, porque se vocês forem fazer questões aí no site do Que Concursos que eu trouxe para vocês, e as próprias questões que eu trouxe no material de apoio, vocês vão ver que eles cobram bastante essa diferenciação aqui. Tá? Então, critério subjetivo e o critério material. Essa é a diferença aqui, critério subjetivo e material. Aí tem os sinônimos, né, pessoal? O critério subjetivo também é denominado critério orgânico e formal, e o critério material também é denominado critério objetivo e funcional. Tá? A regra aqui, o bizu que eu dou para vocês em relação ao mnemônico, o critério FOS e o critério MAFO. Tá? Então, o critério FOS, formal, orgânico e subjetivo, e o critério MAFO, material, funcional e objetivo. Tá? Não confundam aqui o objetivo com o orgânico, beleza? Não confundam.
O orgânico é dentro do critério FOS e o objetivo dentro do critério MAFO, tá? E aí, pessoal, o que é o critério FOS, que é formal, orgânico e subjetivo? São as pessoas, é quem vai realizar a atividade administrativa, quem realiza a função administrativa. Então, é o aparato do Estado, são as pessoas, os órgãos, os agentes públicos, os bens que exercem aquela função da administração pública. Ou seja, dentro do critério formal, orgânico e subjetivo, somos nós, pessoal, nós policiais militares, que exercemos a atividade de preservação da ordem pública. Tá? E o critério objetivo é o que é realizado. Né? O que está sendo realizado? A preservação da ordem pública, ou seja, a própria função administrativa. Então, a função de preservar a ordem pública, dentro do conceito do termo da administração pública, se encontra aqui dentro do critério MAFO. Agora, quem realiza essa função, quem é que vai fazer, vai colocar em prática essa função, são as pessoas, são o critério formal, tá? Então, lembrem dessa diferenciação, critério formal e critério material, tá? Então, com o mnemônico, eu acho que é bem tranquilo de pegar, não tem muito segredo. E vocês vão ver que as questões cobram bastante nisso aí, tá? Critério FOS é o quem, né? Quem faz, e o critério material é o que é feito. Aqui coloquei de novo essa partezinha aqui. Dentro do critério material ainda a gente tem essa questão, né, pessoal, que implementa a função administrativa aqui, ó, tá? Ela é implementada e ela é implementada de algumas formas. A gente tem dentro desse condicional ali, ela se dá através do serviço público, da polícia administrativa, no nosso caso, né, do fomento e da intervenção. Até tem um mnemônico, quando eu estudei, quando iniciei meus estudos do direito administrativo, eu peguei com o professor, né, que a atividade administrativa ela é implementada por esse mnemônico aqui, ó, de São Paulo, SP, ao Pará, PA, da FOMI, tá? Então, quando a questão perguntar para vocês, o critério material, ele implementa a própria atividade administrativa de que forma? Através do serviço público, através da polícia administrativa, através do fomento e através da intervenção, de São Paulo ao Pará, da FOMI, tá? De forma que a intervenção é realizada dentro da propriedade, dentro do domínio social e dentro do domínio econômico. Como regra, né, pessoal? Domínio econômico de forma indireta, tá? Como regra de forma indireta. E eu trouxe os dispositivos, artigo 173 e artigo 174 da Constituição Federal. Tá? Então, aqui, resumindo, são 4 as tarefas principais do Estado, né, de São Paulo ao Pará, da FOMI. Então, prestação de serviços públicos, poder de polícia, né, ou seja, a polícia administrativa, tá? Regular as atividades de interesse público com o fomento e o controle da atuação do Estado por meio da intervenção. Aqui, pessoal, depois, para nós finalizar aqui o nosso tópico, tá? Em relação aos sentidos, né, do termo do direito administrativo. A gente viu aqui primeiro, tá? Os sentidos formal, orgânico e subjetivo. A gente viu o sentido material, funcional e objetivo. E a gente vê, por fim, aqui o sentido estrito e o sentido amplo, tá? Aqui é bem legal também da gente ter, e as questões também vêm elaborando, né? As questões mais recentes vêm tratando sobre isso aí. Por quê? Porque em sentido estrito, o termo direito administrativo ele se refere somente à função administrativa, tá? Por isso que se diz sentido estrito, ele está limitado somente à função administrativa. Agora, por sua vez, em sentido amplo, né, pessoal, a gente já abre o leque, tá? Então, não só a função administrativa está dentro do termo do direito administrativo, mas como também a função política, tá? A função política, ou seja, a função de governo. Tá? Então vocês vão ver nas questões aí, que eu tenho certeza que vocês vão fazer e vão ver essa diferenciação em sentido estrito, em sentido amplo, vai aparecer lá, essa diferenciação em sentido material, em sentido formal, também vai aparecer lá, e aí é fazendo as questões que vocês vão conseguir pegar essas diferenciações, tá? Aí fiz essa tabelinha em sentido amplo, em sentido restrito, para a gente lembrar, né? Sentido amplo, então, função de governo, função política, e função administrativa, em sentido restrito, somente aquela prevista ali no critério material, órgãos, agentes e entidades, critério formal, na verdade, né? Desculpa, o critério FOS, formal, orgânico e subjetivo, e a função administrativa que se refere ao critério material, ou seja, o critério MAFO, né? Material, funcional e orgânico, certo, pessoal? E objetivo, tá? Material, funcional e objetivo. Material, funcional e objetivo, certo? Então, a gente finaliza agora o tópico da disciplina do direito administrativo, tá? Eu queria fazer umas questões com vocês, mas aí não vai dar tempo, eu não consegui separar elas, mas aí eu vou deixar no material de apoio para vocês conseguirem fazer essas questões. E vamos lá, pessoal, vamos continuar estudando que vai dar certo a nossa caminhada. Um abraço a todos e bons estudos.